Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esta é a história do homem mais sábio que já existiu. Um rei que conversou com Deus face a face, que construiu o templo mais glorioso da terra, que acumulou riquezas inimagináveis e de como até ele, no fim, caiu. Se inscreva no canal Vozes do Deserto, porque você está prestes a conhecer uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Uma história que vai mexer com tudo o que você acredita sobre sabedoria, poder e o coração humano. Salomão nasceu em um palácio que ainda cheirava a sangue e arrependimento. Ele era filho de Davi, o rei guerreiro, aquele que matou o gigante Golias quando ainda era apenas um pastor de ovelhas, o homem segundo o coração de Deus, como as escrituras o chamam. Mas a história de Salomão não começou em triunfo, ela começou em pecado, em uma mancha que jamais seria apagada da memória de Israel. Sua mãe era Batseba, e o relacionamento entre ela e Davi nasceu de uma das quedas mais chocantes registradas na Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 11, nos conta que certa tarde, enquanto os exércitos de Israel estavam em batalha, Davi passeava pelo terraço de seu palácio e viu uma mulher de rara beleza se banhando. Seu nome era Batseba, e ela era casada com Urias, o heteu, um dos soldados mais leais de Davi, um homem que estava naquele exato momento arriscando sua vida pela nação. Davi mandou buscá-la, ele era o rei, tinha poder absoluto, e Batseba não tinha escolha real diante de uma convocação real. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. Batseba engravidou, e Davi, o homem de Deus, o ungido do Senhor, entrou em um espiral de mentiras e manipulação para encobrir seu pecado. Primeiro tentou fazer Urias voltar da guerra e dormir com a própria esposa, para que o filho parecesse dele. Mas Urias era um homem de honra inflexível. Ele recusou ir para casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Então Davi fez algo impensável. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 15, registra que ele escreveu uma carta ao comandante Joabe, ordenando: "Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra." Davi mandou o próprio Urias carregar a carta de sua sentença de morte, e assim foi feito. Urias morreu em combate, assassinado não pelo inimigo, mas por seu próprio rei. Depois do período de luto, Davi tomou Batseba como esposa. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27, diz: "Porém, isso que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor." Deus enviou o profeta Natã para confrontar o rei com uma parábola devastadora sobre um homem rico que roubou a única cordeirinha de um homem pobre. Quando Davi, furioso, declarou que tal homem merecia morrer, Natã apontou para ele e disse: "Tu és este homem." As consequências foram terríveis. O primeiro filho de Davi, Batseba, morreu ainda bebê, apesar de Davi jejuar e orar durante 7 dias. A espada nunca se apartou da casa de Davi, como Natã profetizou. Seus próprios filhos se voltariam contra ele. Aminon violentou sua meia-irmã Tamar, Absalão matou Aminon e depois liderou uma rebelião contra o próprio pai, forçando Davi a fugir de Jerusalém descalço e chorando. A família do rei estava destruída por dentro. Foi nesse contexto de sangue, dor e arrependimento que Salomão nasceu. Ele era o segundo filho de Davi e Batseba, e segundo Samuel 12, versículo 24, diz algo surpreendente: "E o Senhor o amou." Deus deu a ele outro nome, Jedidias, que significa amado do Senhor. Havia algo especial naquele menino nascido de um relacionamento manchado por pecado. Deus, em sua misericórdia incompreensível, escolheu redimir aquela história. Salomão cresceu observando tudo. Viu o pai envelhecer carregando o peso de guerras intermináveis, decisões impossíveis, perdas devastadoras. Davi era um homem de batalhas, um guerreiro ungido por Deus, mas também um homem profundamente quebrantado por suas próprias escolhas. Salomão viu os irmãos se destruírem uns aos outros, viu a violência, a traição, o poder corrompendo até mesmo uma família escolhida por Deus. Viu fantasmas que não deixavam seu pai dormir em paz. Quando Davi estava velho e próximo da morte, uma nova crise estourou. Adonias, outro filho de Davi, tentou se autoproclamar rei sem a autorização do pai. 1 Reis, capítulo 1, nos mostra como Batseba e o profeta Natã intervieram, lembrando Davi de sua promessa de que Salomão seria o sucessor.
Davi, mesmo fraco, agiu rapidamente. Ordenou que Salomão fosse ungido rei imediatamente, ainda durante sua vida, para evitar uma guerra civil. E assim, ainda jovem, Salomão se viu sentado no trono mais poderoso da região. 1 Reis 2, versículo 12 diz: E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Mas ser rei não era apenas glória, era carregar o peso de um povo inteiro, tomar decisões que significavam vida ou morte, julgar entre o certo e o errado sem margem para erro. Talvez por ter visto tudo o que o poder fez com sua família, talvez por ter testemunhado o preço que seu pai pagou por suas escolhas, quando chegou a vez de Salomão, ele desejou algo completamente diferente. Não pediu força para vencer exércitos como Davi, não pediu glória para seu nome ecoar pelas gerações, não pediu dominação sobre outros povos. Ele pediu sabedoria para governar bem. E então aconteceu algo extraordinário. Naquela noite silenciosa em Gibeon, longe dos olhos do povo e das cerimônias públicas, longe das obrigações e expectativas, algo sobrenatural aconteceu. Deus apareceu a Salomão em sonho. Não foi uma visão vaga ou simbólica, foi um encontro real, uma conversa direta entre o Criador e sua criatura. E Deus fez uma oferta que mudaria tudo. 1 Reis 3, versículo 5 registra as palavras divinas: Pede-me o que quiseres, que eu te dê. Pare e reflita sobre esse momento. Imagine-se ali. Você é um jovem rei, ainda aprendendo a governar, diante do Deus que criou o universo, e ele te dá um cheque em branco. Peça o que quiser, sem limites, sem restrições. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Riqueza para encher os cofres de Israel e viver no luxo mais absurdo. Vida longa, décadas e décadas de reinado tranquilo. A morte de seus inimigos, para nunca mais ter que se preocupar com ameaças externas. Poderia ter pedido fama eterna, que seu nome jamais fosse esquecido, mas ele não pediu nada disso. 1 Reis 3, versículos 7 a 9, registram a resposta humilde de Salomão. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele pediu um coração sábio, pediu discernimento, pediu capacidade de julgar com justiça, de conduzir o povo de Deus com sabedoria, de diferenciar o certo do errado em situações complexas. E ali, naquele instante invisível aos homens, mas registrado para toda a eternidade, o destino de Israel foi alterado para sempre. A resposta de Deus foi poderosa e comovente. 1 Reis 3, versículos 10 a 13 dizem: E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, porque Salomão pediu isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias de vida, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração tão sábio e inteligente, que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. E também até o que não pediste te dou, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Deus ficou tão impressionado com o pedido de Salomão que não apenas concedeu sabedoria incomparável, mas acrescentou riqueza e honra como bônus. Tudo o que Salomão não pediu, Deus deu mesmo assim. Mas havia uma condição. Versículo 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. A sabedoria viria com uma responsabilidade. A bênção viria com uma condição: obedecer. E a sabedoria de Salomão se manifestou imediatamente.
1 Reis 3 nos conta a história famosa das duas prostitutas que vieram até ele com um bebê. Ambas viviam na mesma casa. Ambas haviam dado à luz com poucos dias de diferença, mas uma das crianças morreu durante a noite, sufocada acidentalmente pela mãe. E agora, ambas as mulheres afirmavam ser a mãe do bebê vivo. Não havia testemunhas, não havia evidências. Era a palavra de uma contra a outra. Como julgar um caso assim? Salomão pediu que trouxessem uma espada e declarou: dividam ao meio o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. A mãe verdadeira, movida por amor visceral, imediatamente gritou: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. A outra mulher, fria, disse: nem meu nem teu seja, divide-o. Salomão imediatamente identificou a mãe verdadeira. Versículo 28 diz: e todo o Israel ouviu a sentença que havia dado o rei, e temeram o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A notícia se espalhou como fogo. O jovem rei não era apenas mais um político, ele tinha algo diferente, algo divino. E então começou o auge, a era de ouro de Israel. O reinado de Salomão se tornou lendário não por guerras ou conquistas militares, mas por paz, prosperidade e sabedoria. 1 Reis 4, versículo 25 diz: Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Essa expressão, estar debaixo da videira e da figueira, significava paz total, segurança completa, prosperidade para plantar e colher sem medo. As fronteiras de Israel finalmente estavam em paz, depois de décadas de guerras constantes sob Saul e Davi. Os celeiros ficaram cheios, as cidades prosperaram como nunca antes. O comércio floresceu. Salomão estabeleceu rotas comerciais com nações distantes. 1 Reis 10, versículo 15, menciona que prata e ouro entravam em Israel de todas as direções. Dos mercadores, dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Seu nome atravessou desertos e mares, chegando a reinos distantes que jamais haviam ouvido falar do Deus de Israel. 1 Reis 4, versículo 34 diz: de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Governantes de nações poderosas viajavam semanas, atravessando territórios perigosos apenas para ter a chance de ouvir Salomão falar, de fazer perguntas e ouvir suas respostas. E então veio a visita que se tornaria lendária. 1 Reis capítulo 10 nos conta sobre a rainha de Sabá, uma mulher poderosa que governava um reino rico no sul da Arábia, possivelmente na região do atual Iêmen. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e decidiu testar pessoalmente se os rumores eram verdadeiros. Versículo 2 diz que ela chegou a Jerusalém com uma comitiva enorme, com camelos carregados de especiarias, muito ouro e pedras preciosas. Ela preparou as perguntas mais difíceis que pôde imaginar. Enigmas complexos, questões filosóficas profundas, problemas práticos impossíveis. E Salomão respondeu a tudo. Versículo 3. E Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. A rainha ficou completamente sem palavras. Não era apenas as respostas, era a organização do palácio, a conduta dos servos, a maneira como tudo funcionava perfeitamente. Versículos 6 e 7 registram sua reação. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria? Porém eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade. Suprepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Ela viu algo tão extraordinário que as palavras não conseguiam descrever.
E no final de sua visita, ela abençoou o Deus de Israel, reconhecendo que apenas Deus poderia ter dado tal sabedoria a um homem. A sabedoria de Salomão não era apenas para julgamentos e decisões políticas. 1 Reis 4, versículos 32 e 33 dizem: E proferiu 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota da parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Ele era um sábio completo. Filosofia, poesia, botânica, zoologia, música. Ele estudava tudo, entendia tudo. E então veio a obra que tornaria Salomão eterno, o projeto que definiria seu reinado, o Templo de Jerusalém. Davi, seu pai, havia desejado construir uma casa para Deus, mas o Senhor lhe disse que não seria ele, um homem de guerra, mas seu filho, um homem de paz, que construiria o templo. Segundo Samuel 7, versículo 13, registra a promessa de Deus a Davi: Este edificará uma casa ao meu nome. Salomão levou 7 anos para construir o templo, mobilizando recursos de todo o reino e de nações aliadas. 1 Reis 5 nos conta que ele fez um acordo com o Irã, rei de Tiro, para fornecer cedros do Líbano, as madeiras mais valiosas da época. 30.000 homens trabalhavam em turnos no Líbano cortando árvores. 80.000 cortavam pedras nas montanhas. 70.000 carregavam materiais. E além destes, havia 3.300 capatazes supervisionando o trabalho. 1 Reis 6, versículo 7, nos dá um detalhe impressionante. E edificava-se a casa com pedras já preparadas, como vinham da pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. As pedras eram cortadas com tal precisão nas pedreiras que se encaixavam perfeitamente sem necessidade de ajustes no local sagrado. O trabalho era tão perfeito que a construção aconteceu em silêncio reverente. O interior do templo era coberto de ouro puro. 1 Reis 6, versículo 22. Assim cobriu de ouro toda a casa, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Havia querubins esculpidos em madeira de oliveira, cobertos de ouro. As paredes tinham entalhes de flores, palmeiras e querubins. O piso era de cipreste. Cada detalhe refletia a glória e a santidade de Deus. E então, finalmente, depois de 7 anos de trabalho intenso, o templo ficou pronto. 1 Reis 8 nos conta sobre a inauguração. Salomão reuniu todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, todos os líderes das famílias. Trouxeram a Arca da Aliança, aquele objeto sagrado que continha as tábuas da lei dadas a Moisés, e a colocaram no lugar santíssimo do templo. Quando os sacerdotes saíram do lugar santíssimo, algo sobrenatural aconteceu. 1 Reis 8, versículos 10 e 11, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A presença visível de Deus, a mesma que guiou Israel pelo deserto, encheu aquele lugar. Salomão, diante de todo o povo, ajoelhou-se e orou uma das orações mais belas e profundas registradas na Bíblia. 1 Reis 8, versículos 27 a 30, inclui estas palavras: Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E Deus respondeu. Segundo Crônicas 7, versículos 1 a 3, nos dá mais detalhes.
Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Era o auge absoluto, o ponto mais alto que um homem poderia alcançar na terra. Salomão estava literalmente no topo do mundo. Ele tinha sabedoria que nenhum outro possuía, riqueza que fazia outros reis parecerem pobres, poder sobre um reino vasto e próspero, a aprovação divina manifestada visivelmente, o respeito e admiração de todas as nações. E então, finalmente, depois de 7 anos de trabalho intenso, o templo ficou pronto. Mas o erro de Salomão não foi repentino, não foi escandaloso, não aconteceu em um único dia dramático que podemos apontar e dizer, foi ali que tudo desmoronou. Não. A queda foi gradual, quase imperceptível no início, como um pequeno vazamento que eventualmente inunda toda a casa. Começou com decisões que pareciam sábias, estratégicas, até necessárias para um rei que governava um grande reino. Uma aliança política aqui, selada com um casamento. Afinal, era assim que se faziam tratados de paz naquela época. Uma esposa estrangeira significava um reino aliado, comércio garantido, fronteiras protegidas. Parecia sabedoria política, um acordo comercial ali que exigia outra esposa de uma nação distante. Mais comércio, mais riqueza, mais prosperidade para Israel. Tudo fazia sentido do ponto de vista prático, mas Deus havia deixado instruções claras. Deuteronômio 17, versículos 16 e 17, as leis para os reis de Israel diziam explicitamente: porém não multiplicará para si cavalos, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Deus sabia exatamente o que aconteceria. Não era uma regra arbitrária, era proteção. Mas Salomão, o mais sábio dos homens, começou a ignorar essa instrução. 1 Reis 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Versículo 3 nos dá os números assustadores. Teve 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. 1000 mulheres. Leia isso de novo. 1000 mulheres. E com essas mulheres vieram seus deuses, seus costumes, seus rituais, seus altares, outras vozes sussurrando em seus ouvidos. Astarote, a deusa da fertilidade dos sidônios, Milcom, a abominação dos amonitas, Quemós, o deus de Moabe, Moloque, o deus horrível que exigia sacrifício de crianças. Cada casamento não era apenas político, era espiritual. Era uma porta aberta para influências que iriam, lenta mas certamente, devorar o coração do rei. No início, talvez Salomão pensasse que estava totalmente no controle. Talvez raciocinasse consigo mesmo, usando toda aquela sabedoria famosa. Eu sou sábio demais para ser influenciado por isso. Meu coração pertence a Deus. Minha fé é inabalável. Eu construí o templo, vi a glória de Deus descer do céu como fogo consumidor, que experimentou a presença divina de maneira que poucos humanos jamais experimentaram. Esse mesmo homem começou a construir altares para ídolos, para deuses falsos, para abominações. E pior ainda, esses altares não foram construídos escondidos em algum lugar distante, eles foram erguidos no monte que estava diante de Jerusalém. De onde? Do templo. Salomão literalmente construiu altares para deuses falsos, onde qualquer pessoa olhando do templo de Deus poderia vê-los. A blasfêmia era visível, pública, descarada. Não foi por ignorância. Salomão sabia exatamente o que estava fazendo. Ele conhecia as Escrituras melhor que qualquer um. Ele tinha a sabedoria de Deus. Ele havia sido advertido, mas foi por tolerância, por acomodação, por achar que poderia equilibrar Deus com outras coisas, por acreditar que sua sabedoria o protegia das consequências da desobediência. E essa é a parte mais desconfortável da história, porque nos força a olhar para nossas próprias vidas. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Achamos que porque temos conhecimento,
porque entendemos teologia, porque frequentamos a igreja, porque oramos e lemos a Bíblia, estamos imunes à queda. Achamos que podemos brincar com o pecado, tolerar coisas que sabemos que não deveríamos e sair ilesos porque somos espirituais demais para cair. Salomão tinha absolutamente tudo, riqueza incomparável que fazia outros reis parecerem mendigos. 1 Reis 10, versículo 21 diz: todos os utensílios de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. A prata não era de valor algum nos dias de Salomão. A prata, que era preciosa para qualquer outro reino, era tão comum em Israel que não tinha valor. Ele tinha poder absoluto sobre um reino vasto, tinha sabedoria que nenhum outro humano possuía, tinha prazer sem limites, 1000 mulheres, palácios magníficos, jardins espetaculares, qualquer luxo que pudesse imaginar. E ainda assim, em meio a tudo isso, ele escreveu palavras que soam como um grito abafado no deserto, um lamento que ecoa através dos séculos. Eclesiastes 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E novamente no versículo 14, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Leia isso com atenção. Deixe essas palavras penetrarem profundamente. Deixe-as incomodar você. Quem está dizendo isso não é um mendigo nas ruas que fracassou na vida e está amargurado. Não é um filósofo pessimista que nunca teve nada. É o homem mais rico do mundo, o mais sábio, o mais poderoso, o mais bem-sucedido, e ele chama tudo de vaidade, de vazio, de correr atrás do vento. Tudo. Salomão experimentou absolutamente todos os prazeres que a vida poderia oferecer. Eclesiastes 2 nos mostra sua busca desesperada por significado e satisfação. Versículos 4 a 8. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e neles plantei árvores de toda espécie de frutos. Construí para mim tanques de águas para regar deles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive filhos de casa. Também tive grandes possessões de gado vacuno e miúdo, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Versículo 10 continua: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Ele teve tudo, literalmente tudo, não negou nada a si mesmo, experimentou todos os prazeres imagináveis. E qual foi a conclusão? Versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Vazio, tudo vazio, correr atrás do vento. Você consegue pegar o vento? Pode segurá-lo nas mãos? É exatamente isso que Salomão estava dizendo sobre todos os seus empreendimentos, todas as suas conquistas, toda a sua glória. Ele continuou sua busca, experimentou a sabedoria em si mesma. Eclesiastes 1, versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta em conhecimento, aumenta em tristeza. A própria sabedoria que o tornou famoso se tornou um fardo. Quanto mais ele entendia, mais percebia a futilidade de tudo debaixo do sol. Experimentou a alegria e o prazer. Eclesiastes 2, versículo 1, disse eu no meu coração: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas eis que também isso era vaidade. Mesmo o riso, mesmo a diversão, mesmo os momentos de alegria mais intensa, não preenchiam o vazio existencial que crescia dentro dele. Experimentou grandes projetos e realizações, construiu casas magníficas, jardins espetaculares, sistemas de água impressionantes, e no fim, vazio. Experimentou acumular riqueza sem medida, e no fim, vazio. Experimentou prazeres sensuais sem limites com suas 1000 mulheres, e no fim, vazio.
Salomão percebeu tarde demais uma verdade cruel e profunda. Sabedoria sem obediência vira apenas peso que esmaga. Conhecimento sem reverência se transforma em vazio existencial que devora por dentro. Riqueza sem propósito divino é apenas metal brilhante que não satisfaz a alma. E o coração humano, não importa quão sábio, não importa quão forte pareça, não é tão resistente quanto pensa ser. Nem mesmo o coração do homem mais sábio que já viveu. Eclesiastes 2, versículos 15 e 16 expressam sua desilusão profunda. Então disse eu no meu coração: como acontece ao tolo, assim me acontece a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Assim disse no meu coração que também isso é vaidade. Porque do sábio, tanto como do tolo, não haverá lembrança perpétua, porquanto de tudo quanto agora há, nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. No fim, sábio e tolo têm o mesmo destino, a morte. E então, qual o sentido de tudo? E Deus não ficou em silêncio diante da queda de Salomão. O Senhor não simplesmente ignorou a idolatria de seu servo escolhido. 1 Reis 11, versículos 9 a 11 registram a ira divina. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que assim procedeste e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Preste atenção nessa frase. Deus que 2 vezes lhe aparecera. Deus não apareceu a Salomão apenas uma vez em sonho quando jovem. Apareceu 2 vezes. Deu-lhe sabedoria incomparável, encheu o templo com sua glória visível, abençoou-o com riqueza e honra, e ainda assim Salomão se desviou, não por falta de conhecimento, não por falta de experiência com Deus, mas por escolha deliberada de tolerar o que não deveria. E as consequências começaram ainda em vida. Deus levantou adversários contra Salomão. 1 Reis 11, versículo 14, levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário. Hadade, o edomita, era este da linhagem real de Edom. Hadade havia fugido para o Egito quando Davi conquistou Edom, mas agora retornou para causar problemas. Versículo 23. Também Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Esses homens se tornaram espinhos constantes nos flancos de Israel, perturbando a paz que Salomão havia desfrutado por tanto tempo. Mas a ameaça mais séria, a que realmente cumpriria a profecia divina, veio de dentro. Versículos 26 a 28, até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zererá, servo de Salomão, cuja mãe era uma viúva que se chamava Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão edificara a Milo e fechara as brechas da cidade de Davi, seu pai. E Jeroboão era homem valente, e vendo Salomão que este jovem era industrioso, pô-lo sobre toda a carga da casa de José. Jeroboão era um dos servos mais capazes de Salomão, alguém em que o rei confiava, mas Deus escolheu esse homem para uma missão específica. 1 Reis 11, versículos 29 a 30, nos contam que o profeta Aías encontrou Jeroboão e rasgou sua própria capa nova em 12 pedaços, dando 10 a Jeroboão e dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. 10 das 12 tribos, o reino que Davi unificou com tanto esforço, que Salomão governou com tanta sabedoria no início, seria rasgado. Apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, permaneceriam com a casa de Davi. E por quê? Versículo 33 explica: porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai.
O reino que parecia eterno, construído sobre sabedoria e paz, estabelecido por Deus mesmo, começou a rachar por dentro ainda durante a vida de Salomão. A unidade que custava tanto para ser alcançada estava se desfazendo por causa da desobediência de um homem. O erro pessoal virou semente de tragédia nacional. Quando Salomão finalmente morreu após reinar 40 anos sobre Israel, seu filho Roboão assumiu o trono, e foi ali que a profecia se cumpriu. 1 Reis 12 nos conta que o povo de Israel veio até Roboão com um pedido razoável. Versículo 4. Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Salomão, em seus últimos anos, havia se tornado um rei pesado sobre o povo. Seus projetos grandiosos, seu luxo extremo, suas 1000 mulheres, tudo isso custava impostos altíssimos e trabalho forçado. O povo estava cansado. Eles não estavam pedindo rebelião, estavam pedindo apenas um pouco de alívio, um jugo mais leve. Roboão consultou primeiro os anciãos que haviam servido seu pai. Versículo 7 registra o conselho sábio deles. Se hoje te fizeres servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Serve o povo agora, e eles te servirão para sempre. Sabedoria simples e profunda. Mas Roboão rejeitou esse conselho e consultou os jovens que haviam crescido com ele. Eles deram o conselho oposto, versículo 11. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Seja ainda mais duro, mostre quem manda. E Roboão, tolo como era, seguiu o conselho dos jovens inexperientes. Quando deu essa resposta arrogante ao povo, 1 Reis 12, versículo 16, registra a rebelião. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. E assim, naquele dia, o reino se dividiu. 10 tribos seguiram Jeroboão e formaram o reino do norte, chamado Israel. Apenas Judá e Benjamim ficaram com Roboão, formando o reino do sul, chamado Judá. O que era um só povo, unido sob Davi e Salomão, forte e temido pelas nações, tornou-se 2 reinos inimigos, fracos, vulneráveis, constantemente em guerra um contra o outro. Irmãos que deveriam estar unidos, descendentes das mesmas 12 tribos que Deus havia escolhido e libertado do Egito, agora se matavam em batalhas civis. O templo que Salomão construiu ficou em Jerusalém, no Reino do Sul, mas a maioria do povo estava no Reino do Norte e não podiam mais adorar livremente ali. Então Jeroboão, com medo de que o povo voltasse a Jerusalém para adorar e isso restaurasse sua lealdade à casa de Davi, cometeu o pecado que destruiria Israel completamente. 1 Reis 12, versículos 28 a 30, dizem: Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Já é demais para vós subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, porque o povo ia adiante de um até Dan. Bezerros de ouro. Exatamente o mesmo pecado que quase destruiu Israel no deserto sob Moisés. E esse pecado de Jeroboão se tornou a marca registrada de todos os reis do norte que vieram depois dele. A Bíblia repetidamente diz sobre cada rei: e andou em todos os pecados de Jeroboão. O erro de Salomão em tolerar a idolatria se multiplicou, se espalhou, infectou toda a nação. O reino do norte, Israel, nunca mais teve um rei justo. Dinastia após dinastia subiu e caiu através de conspirações e assassinatos.
Em 722 a.C., cerca de 200 anos depois da divisão, a Assíria conquistou Israel completamente. Segundo Reis 17, versículo 6, diz: No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Assíria. As 10 tribos foram espalhadas, levadas para terras distantes e se perderam na história. O reino do sul, Judá, durou mais tempo, mas também caiu eventualmente. Em 583 a.C., Nabucodonosor da Babilônia destruiu Jerusalém, queimou o templo que Salomão havia construído e levou o povo para o exílio. Segundo Reis 25, versículos 9 e 10, dizem: E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. O templo magnífico, aquela casa gloriosa onde a presença de Deus havia descido, foi completamente destruído. As paredes cobertas de ouro foram queimadas, os querubins entalhados viraram cinzas, os tesouros foram saqueados, tudo em ruínas. E a queda não veio diretamente em vida de Salomão. Ele terminou seus dias em paz, ainda cercado de riqueza e poder, ainda respeitado pelas nações. Mas seu legado foi quebrado. E talvez essa seja a parte mais dura e mais assustadora da história para digerir. Salomão morreu tranquilo, mas deixou uma herança em ruínas, deixou um reino dividido, deixou um povo que seria conquistado, exilado, espalhado, deixou padrões de idolatria que infectariam Israel por gerações. Tudo por causa de escolhas que pareciam pequenas no começo. Um casamento aqui, uma aliança ali, um altarzinho para agradar uma esposa, tolerância com coisas que Deus havia dito para não tolerar, gradual, imperceptível, até que não era mais. Mas no fim de tudo, depois dos palácios magníficos, dos livros de sabedoria que ainda lemos hoje, do ouro sem medida e da glória internacional, Salomão deixou uma única conclusão. Uma lição final escrita provavelmente em seus últimos anos, quando a futilidade de tudo havia se tornado cristalina. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o filme é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Depois de experimentar absolutamente tudo que a vida pode oferecer, depois de ter toda a sabedoria, riqueza e poder imagináveis, a conclusão é surpreendentemente simples. Teme a Deus, guarda seus mandamentos. Isso é tudo. Isso é o dever de todo homem. Não é complicado, não requer sabedoria extraordinária, não requer riqueza ou poder, apenas obediência sincera, reverência genuína, um coração que escolhe Deus acima de tudo o mais. Talvez essa tenha sido a verdadeira sabedoria de Salomão, descoberta tarde demais, comprada a um preço alto demais, escrita para que nós não cometêssemos os mesmos erros. Temer a Deus não é ter medo dele como teríamos de um tirano, é reverenciá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, colocá-lo em primeiro lugar acima de absolutamente tudo. É entender que nenhuma riqueza, nenhum conhecimento, nenhuma conquista, nenhum prazer pode substituir a obediência simples e sincera ao Criador. É reconhecer que Ele é Deus e nós não somos, que seus caminhos são mais altos que os nossos, que suas leis não são sugestões, mas proteção, que quando Ele diz não faça algo, é porque sabe exatamente o que acontecerá se fizermos, e que no fim, diante do juízo, não importará quanto sabíamos, quanto tínhamos, quanto realizamos, importará apenas se obedecemos. Salomão nos ensina algo que poucos querem ouvir, mas que todos nós desesperadamente precisamos entender. Sabedoria não substitui caráter. Você pode ser inteligente, culto, bem-sucedido, respeitado, admirado
e ainda assim destruir sua própria vida e a vida de outros ao seu redor. Inteligência não protege o coração das escolhas erradas, conhecimento não é escudo contra a queda, e ninguém, absolutamente ninguém, é sábio demais para cair, forte demais para ser influenciado, espiritual demais para se desviar, experiente demais para ser enganado. Se o homem mais sábio que já existiu caiu, se aquele que teve 2 aparições diretas de Deus se desviou, se o construtor do templo acabou construindo altares para ídolos, o que isso diz sobre nós? A história de Salomão é um espelho desconfortável. Ela nos força a olhar para nossas próprias vidas e fazer perguntas difíceis. Onde estamos fazendo concessões? Onde estamos tolerando coisas que sabemos, no fundo, que não deveríamos tolerar? Onde estamos construindo nossos próprios altares para outros deuses, mesmo que com nomes diferentes e mais aceitáveis? Sucesso se tornou nosso ídolo? Dinheiro? Relacionamentos? Prazeres? Aprovação das pessoas? Conforto? Segurança? Status? Quantas vezes colocamos essas coisas no lugar que só Deus deveria ocupar? Quantas vezes racionalizamos, justificamos, dizemos para nós mesmos que está tudo bem, que temos controle, que somos fortes o suficiente para lidar com isso? Salomão pensou a mesma coisa, e ele tinha muito mais sabedoria que qualquer um de nós terá, e ainda assim caiu. A queda não aconteceu em um dia. Aconteceu ao longo de anos de pequenas concessões, pequenas tolerâncias, pequenas desobediências que pareciam insignificantes, mas foram se acumulando até que o coração estava completamente desviado. E talvez a lição mais assustadora de todas seja esta: você pode perder tudo sem perceber que está perdendo, até que seja tarde demais. Salomão provavelmente não acordou um dia e pensou, hoje vou me desviar de Deus. Ele simplesmente foi, dia após dia, fazendo escolhas que pareciam razoáveis, práticas, até sábias do ponto de vista humano. E quando percebeu, quando a futilidade de tudo se tornou clara, quando escreveu aquelas palavras angustiantes em Eclesiastes, era tarde demais para recuperar o que havia perdido. Seu relacionamento íntimo com Deus, perdido. Sua paz interior, perdida. O significado e propósito que deveriam vir de servir ao Senhor, perdido. O legado que poderia ter deixado, quebrado. O reino unido que Deus havia estabelecido, dividido. Gerações futuras que pagariam o preço de suas escolhas, incontáveis. E agora eu te pergunto diretamente, olhando nos seus olhos através desta tela, se até o homem mais sábio da Bíblia caiu, o que isso diz sobre nós? Se aquele que tinha tudo ainda encontrou vazio, onde estamos buscando satisfação? Se 1000 mulheres não preencheram o vazio no coração de Salomão, o que nos faz pensar que nossos prazeres nos satisfarão? Se toda aquela riqueza foi chamada de vaidade, por que ainda corremos atrás dela como se fosse a resposta? Se essa história te tocou, se ela incomodou você, se ela despertou algo dentro do seu peito, não foi por acaso. Ela precisava chegar até você hoje, neste momento exato da sua vida. Talvez você esteja fazendo as mesmas concessões que Salomão fez. Talvez esteja tolerando coisas que sabe que não deveria. Talvez esteja confiando em sua própria sabedoria, sua própria força, sua própria espiritualidade e esquecendo que até os gigantes caem. Mas a boa notícia, a esperança que brilha mesmo nesta história trágica, é que ainda há tempo. Enquanto você está vivo, enquanto está ouvindo isso, enquanto o Espírito está tocando seu coração, ainda há tempo para voltar. Ainda há tempo para derrubar os altares que você construiu. Ainda há tempo para escolher temer a Deus e guardar seus mandamentos acima de tudo o mais. Não espere até estar velho como Salomão para descobrir que tudo é vaidade sem Deus. Não espere até ter perdido o que não pode recuperar. Não espere até que as consequências de suas escolhas já estejam em movimento e não possam ser paradas. Escolha hoje. Escolha agora. Escolha temer a Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem urgentemente. Alguém que está se desviando.
alguém que está fazendo concessões, alguém que acha que é forte demais para cair. Deixe um comentário dizendo o que essa história despertou em você, que decisões você precisa tomar, que altares você precisa derrubar. E se inscreva no canal Vozes do Deserto, mas só se você tiver coragem de encarar histórias que revelam verdades difíceis demais para serem ignoradas. Histórias que não te deixam confortável, mas te fazem crescer. Histórias que não te entretêm apenas, mas te transformam. Porque essa é a nossa missão, trazer as vozes antigas do deserto, as lições eternas das Escrituras, para falar diretamente ao seu coração hoje. Que a história de Salomão não seja apenas mais um vídeo que você assistiu, que ela seja o ponto de virada, que ela seja o alarme que acorda você antes que seja tarde demais, que ela seja o espelho que te mostra onde você realmente está, e que ela te leve de volta para o único lugar onde há verdadeiro significado, verdadeira satisfação, verdadeira sabedoria, aos pés de Deus, em obediência sincera, com um coração que escolhe temer ao Senhor acima de absolutamente tudo o mais.